Conversas Cruzadas. Boa noite, senhoras e senhores. A flexibilização das leis trabalhistas tem sido uma cogitação recorrente há anos. Iniciativa principalmente de empresas que se julgam sobrecarregadas de obrigações sociais e trabalhistas. Mas jamais se havia chegado a um momento como o atual. Decorrência da grave crise econômico-financeira que se espalha pelo mundo e que vai acusando perdas de empregos em empresas poderosas e médias e que jamais se imaginariam em dificuldades tão grandes e em bloco, como vem acontecendo. O problema, como todos têm acompanhado, ecoa naturalmente também pelo Brasil. E surge agora com uma proposta, principalmente do setor empresarial, de flexibilizar alguns direitos trabalhistas, como, por exemplo, a redução de 25% do salário, combinado com a redução da jornada, como alternativa para evitar demissões. Como era presumível, a matéria se tornou altamente controvertida. Cresce esse debate. Mas se o problema então está acontecendo, ele, como acontece com tantos outros, vem para a TV Com. Convidados de hoje, presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, uma das 6 grandes centrais sindicais do Brasil. Repito, presidente da Federação Geral dos Trabalhadores, o analista de sistema, ligado à Ferrovia Paulista, onde tem o vínculo trabalhista, e que veio a Porto Alegre para preparar um congresso sindicalista que se aproxima nos próximos meses. Trata-se de Antônio Neto. O advogado tributarista, advogado de empresas, Dr. Nelson Lacerda, o diretor da Força Sindical do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Barbosa, e o empresário Ricardo Sonderman. O nosso programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, Carinho, Respeito, Honestidade, Protecães, a solução para a segurança em 20 estados do Brasil, Sicredi, vem ser dono, vem para o Sicredi, e Cresci RS. Quem quer imóvel tem que ter corretor de imóveis. Vamos propor aos nossos telespectadores uma pesquisa interativa com a seguinte pergunta. Na sua opinião, é alternativa aceitável reduzir salários e jornada de trabalho em nome da manutenção do emprego? 3299-2361, sim, é aceitável. 3299-2362, não dá para aceitar. Já está valendo. E o nosso telespectador pode também enviar sua opinião por texto para o programa, e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Senhor Antônio Neto, que está em Porto Alegre, que solicitamente veio ao nosso programa para dar esta posição, é uma central sindical importante, a CGTB, Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, e vice-presidente da Federação Sindical Mundial. Boa noite. Boa noite, Brasil. É um prazer estar aqui. Boa noite aos demais participantes. Você apresenta aqui um debate muito importante. É óbvio que se perguntar para mim se eu aceito cortar um pedaço da minha mão ao invés de morrer, eu prefiro cortar um pedaço da minha mão. Agora, nós temos que olhar isso de uma forma diferente, até porque parece que é meio surrealista o que está acontecendo no Brasil hoje. Veja você, se você pegar os automóveis em 2008, foi um dos anos de melhor venda de automóveis que o Brasil já teve. Só a Renault, que fez aquele problema no Paraná, aumentou em 56% as suas vendas no ano de 2008. O comércio aumentou em 5% em relação ao ano anterior, que foi 2007, que foi o melhor ano de todos os anos do governo Lula. A produção industrial totalmente positiva. As vendas, quando você faz busca no Google, sai todo mundo prevendo grandes vendas. Então nós chegamos a uma conclusão. Nós temos resolvido a questão do investimento nesse país, seja com PAC, seja com investimento
das empresas que vinham em nível de 17% ou 20% do PIB, seja no problema da renda, com a questão de Bolsa Família, salário mínimo bastante recuperado, aumentos salariais acima da inflação em todas as categorias. E aí caímos no problema principal, que é o problema do crédito. E aí esse é o grave problema que nós temos. Então é um problema bastante localizado que vem agora bater nas empresas, porque é impossível se analisar que uma empresa possa pagar 30% de spread bancário para pegar capital de giro. Isso é uma usura, não é um empréstimo. E assim como também a taxa Selic estava da taxa que estava, 13,75, para cair num ponto percentual. Quer dizer, nós esperávamos uma redução maior a isso. Mesmo com essa redução, ainda somos o maior juro líquido do mundo e o segundo lugar, que é a Hungria, tem 3 pontos acima da gente, abaixo da gente. Ou seja, não é uma questão de você ter a alternativa meramente de jogar, reduzir salário ou reduzir jornada. Até porque todos os empresários sabem, se eu reduzir salário, eu estou reduzindo o mercado interno, que é a grande conquista que o povo brasileiro teve nesses últimos 6 anos. Então, o que nós queremos? Queremos discutir aonde efetivamente precisa colocar esse tipo de coisa. Porque quando eu vejo a Aniele, lá, presidente da Vale, ganhando 400 e poucos mil reais por mês, fazendo uma demissão de 1.300 no mundo, umas centenas no Brasil, e ao mesmo tempo fazendo uma coisa que tendo em caixa 15 bilhões de reais e 7 bilhões de reais de financiamentos do BNDES, nós não podemos permitir. Daí essa alternativa que nós colocamos ao presidente da República, todas as centrais, estivemos na segunda-feira, para dizer a ele, se tiver dinheiro público, em especial que é dinheiro do trabalhador, porque é do Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, financiando investimentos de empresas, que essas empresas se comprometam a ter uma relação republicana com os trabalhadores. Garantia de emprego, porque recebeu investimentos públicos. Então é nesse sentido que a gente vem a público debater com todos os empresários, especialmente na Fiesp, onde nós mostramos lá que não é possível fazer um acordo desse tipo. Porque qual é a contrapartida que se dá? Não se dá contrapartida. Não tendo contrapartida, não tem acordo. Porque esse é um acordo que vai prejudicar o mercado interno brasileiro. Reduzir salário em 25%, você vai reduzir em 1/4 o poder de compra dos trabalhadores. E aí o mercado vai correr para trás. A economia vai girar de forma não virtuosa. Então nós temos uma outra hipótese que estão propondo, é ir para casa, ficar lá esperando 3, 4 meses, recebendo um salário reduzido para ver se a situação melhora. Alguns empresários estão propondo isso, né? Isso é para utilizar dinheiro do governo. Porque aí você pegaria o tal da licença, né, o layoff, aí você recebeu uma bolsa durante esse período. Você veja, todo o empresário, essa é uma tristeza que eu olho isso. Na hora H vai buscar onde? É no governo. Na verdade, nós achamos que não é essa a alternativa. Nós temos que enfrentar juntos, empresários, trabalhadores, forçar os governos, sejam eles de níveis municipal, estaduais ou federal, a redução da questão dos impostos que estejam efetivamente atrapalhando, e principalmente na questão do crédito. Os bancos não podem ter essa usura de 25%, 30%. Eu acho que a questão... Nelson Lacerda, advogado de empresa. Eu acho que a questão é um pouco mais ampla. Nós temos, na verdade, uma crise que começou em dezembro de 2007 no exterior e vem chegando no Brasil já há um ano. Eu posso dizer, como advogado de empresa, que em julho já teve muitos multinacionais que começaram a fazer demissões pontuais porque sabiam que a crise ia chegar e havia uma redução de emprego. A partir de outubro, nós tivemos que nos debruçar em cima de mesa com várias empresas de setores diferentes e achar soluções que demitissem o mínimo possível, por uma simples razão. A empresa, de repente, perdeu 80% do seu faturamento. Não tem produção. A ociosidade chegou nas empresas. O setor automotivo, por exemplo, em outubro, 90% dos pedidos foram suspensos. A empresa parou. Eu tenho empresas que pararam 90% da produção e não tem previsão de volta. O que acontece? Nós temos, de repente, 3 mil funcionários que não tem nada para fazer. E aí o governo diz, não, os empresários têm gordura. Os empresários no Brasil não têm gordura. As empresas nacionais têm gordura, são, na verdade, empresas endividadas. A carga fiscal é tão confiscatória nesse país que as empresas, 90%, têm uma grande dívida fiscal atrás dela. Ela vive com parcelamentos, PPIs, elas vivem, na verdade, com a carga fiscal
uma carga que eu sempre digo que é 52%, porque 40% do PIB é a velha estatística, 80%, 40% do PIB, o que é? 28% para a empresa exportadora, que tem uma série de subsídios, não exporta, porque a média de impostos lá fora é 26%, e 52% para a empresa que trabalha no mercado interno. Soma isso, dá 80%, divide por 2, dá 40%. É o velho feijão com fazão que você divide e acaba dando metade do feijão e metade do fazão para cada um. Então é uma carga que ninguém aguenta. Para vocês terem uma ideia, a média de carga fiscal lá fora é 26%. Se nós separarmos, é claro, a China tem 10%. Então, para competir no mercado externo, as empresas têm que se sacrificar. E no mercado interno, ela tem que competir com o mercado internacional. Então, a empresa brasileira é uma empresa endividada. A empresa multinacional até tinha alguma gordura. Acontece que desde julho, as matrizes delas estão com problema, que a crise começou desde dezembro de 2007, lá. E vem vindo de lá para cá o tsunami, estão chamando aqui de marola. Só que as multinacionais começaram a não ter dinheiro lá e começou a puxar o caixa daqui. As empresas simplesmente de lá exigiram levar a caixa. Por isso o dólar subiu. Por que subiu? Porque eles tinham que transformar o real em dólar para mandar para a matriz para suprir os buracos que já aconteciam no primeiro mundo. E nós estamos, me lembro que em outubro eu larguei um artigo, Lazier, dizendo o governo tem que agir rápido com a crise, porque as empresas que eu trabalho já estavam em crise, já estavam com a força de trabalho parada, dando férias, descontando hora extra. Desde outubro isso aconteceu. A parte dura, imóveis, carro, geladeira, fogão, essa parte parou em outubro, não foi agora. O pessoal vem segurando os empregos, dando férias, dando outras coisas. Quer dizer, a empresa não tem gordura, não tem serviço, ela não tem solução. A flexibilização de jornada de trabalho agora, porque o governo não agiu. O governo tinha que ter agido desde setembro, mas chamou do tsunami de marola. E aí ninguém tomou atitude, até agora não tomou. Tomou pequenas atitudes em setores setoriais numa crise que não tem tamanho, Lazier. Essa crise é a maior de todos os tempos. E é uma crise que engloba todo o mundo. Por quê? Porque o mundo ficou plano, o mundo se globalizou. Então, o mundo do capital, as bolsas se misturaram. Não foi só lá que perdeu dinheiro. No Brasil, todo mundo perdeu dinheiro, porque todo mundo aplicava no mercado. As indústrias são multinacionais. Então, o mundo ficou plano. É um Thomas só. Friedman. Thomas Friedman. O mundo hoje é todo globalizado. O que acontece? Quando a matriz lá tem problema, eles me mandam o caixa, eu preciso de dinheiro. E tirou o caixa delas aqui. As multinacionais aqui estão secas, porque eles tiraram o caixa todos esses meses, por isso o dólar subiu. E as nossas importações pararam. As importações pararam. Eu tenho empresas que entraram em liquidação judicial. Não tem nem dinheiro para pagar fornecedores. Então nós temos que, eu acho que tem que haver um ajuste, e esse ajuste, infelizmente, vai haver um pouco de demissão. Agora, a flexibilização é o momento, agora é o momento do empresário e do empregado se unirem, porque é um momento especial. Nós estamos no meio de um tsunami e ainda não chegamos no olho dele, vai ser em setembro. Ainda em setembro? Isso é a previsão dos grandes economistas do mundo. Isso os marolistas estão dizendo que é só esse primeiro trimestre. Não é, gente, vai ser muito maior o negócio. E está se vendo lá fora a calamidade que está acontecendo, só que aqui demorou mais para chegar por uma razão muito simples. Porque nós somos países emergentes. A Microsoft anunciou hoje 5 mil demissões, né? A Sony Agora está fechando uma já fábrica no Japão gigantesca com 4 mil funcionários. A Ericsson está mandando 3 mil embora. Ou seja, houve uma bolha. O que é uma bolha? Uma bolha é a bolha de capital. Não, foi uma bolha criada no capital. Eu acho que não foi bolha de capital. Não, foi bolha de capital. Mas a bolha de capital se transformou em bolha de produção, porque o capital só serve para produção. Houve uma bolha de capital. Essa bolha virou o quê? Produção. Então, criou uma bolha de consumo, e a bolha de consumo criou a bolha de produção. Luiz Carlos. Então, há um excesso de produção. Luiz Carlos Barbosa. Criou-se o Super Simples no Brasil, que desonerou enormemente a pequena e microempresa. Passou a ter, em vez desses 50,60 que vocês estão falando de impostos, para 17, 12, 18. Meu setor não entrou nessa. Não entrou nessa. Pois bem, veja você, eu vou dar um exemplo que aconteceu com a Volkswagen esta semana. Ela demitiu 150 trabalhadores em São José dos Campos e convocou 5.600 para fazer horas extras em São Bernardo do Campo. Veja esse contraste, isso é surrealismo. Quer dizer, essas empresas que o senhor está citando aqui, porque nós temos localizado onde está o problema.
Esse problema aí do capital virtual não é para a pequena, microempresa brasileira, porque ela não aplica em bolsa, ela não aplica na especulação. Nós estamos livres? Não. Nós estamos vendo aqui o capital monopolizado, principalmente os cartéis, seja o cartel do aço, seja o cartel aí do monopólio das empresas exportadoras de automóveis, porque o que aconteceu a partir do... Como ele bem disse, as empresas, quanto remeteram para fora? Sangraram o nosso aqui. Nós propusemos ao presidente da República, para se vai sangrar aqui remessa de lucro para fora, espera aí, se você demitiu, não pode mandar dinheiro embora, pare, pelo menos parte disso fica aqui para garantir o problema, porque depois ele vem com o pires na mão aqui, para pedir que a gente difira o imposto que vai faltar lá na frente. Para outras coisas. Tem como controlar isso? Claro que tem, isso é por lei. Isso começou aí desde agosto. Isso é por lei. Isso é por lei. Agora, está atrasado, porque já foi desde agosto essa remessa exagerada, 9 bilhões até outubro. Mas então não houve controle? Não, nós estamos pedindo que tenha. Porque o 9 governo bilhões por mês. Teve mês de 13 bilhões no último mês. Isso outubro, 9 bilhões. Só para você ter saindo de remessa de lucro dessa empresa que está falando. Mesmo a Renault, com que tudo isso que fez, eu vou dizer, teve a maior venda, 56% de crescimento nas vendas. Como é que pode? Sabe por que pode, Lazer? É uma denúncia que eu faço aqui com toda tranquilidade. Vencer os 10 anos dos incentivos que a Renault tinha no estado do Paraná. Agora ela vai começar a pagar água, vai começar a pagar IPTU, vai começar a pagar uma série de coisas que não pagava dos 10 anos. Pega o discurso do Osmar Dias, que é o senador pelo Paraná, em 98, denunciando a renúncia de 1,8 milhões de dólares que o estado do Paraná fez para a Renault por 10 anos. E agora acabou. Qual é a primeira providência que ela faz? Eu preciso renovar isso, então eu chantageio o Estado. É contra isso que nós queremos fazer. Porque até outubro ou novembro do ano passado, doutor Nelson, a média de hora extra no Brasil era de 37,8%. Nós lutávamos e exigimos no Congresso uma lei para acabar com as horas extras, para acabar com o banco de horas, que as empresas faziam com que os trabalhadores trabalhassem acima disso. Geramos, o ano passado, 16 milhões e meio de empregos e tivemos uma rotatividade de 15 milhões, com um saldo líquido de 1,5 milhão. E ainda ele fala que... O país com a mais alta taxa de rotatividade do mundo. É um absurdo. Aí a gente fala em preservação do emprego, os empresários dizem, não pode ter isso. Mas veja... Doutor Nelson Lacerda. Mas veja, eu concordo com um ponto seu. Agora, o que nós temos nesse momento é isso que eu quero levar. Eu acho que ele tem razão em alguns pontos e nós temos que pensar no seguinte, nós vamos deixar o normal, que isso aí que você está dizendo é o normal, a política, o conseguir incentivo. Nós estamos numa crise global, no meio do furacão. Nós temos que agora, não é hora de fazer reforma trabalhista, não é hora. Como eu briguei muito contra a reforma tributária no final do ano, não é hora de fazer reforma tributária. Ninguém para no meio de um furacão para refazer planos. Você tem que agir, como ele disse, no dia a dia, segurando a vela. É hora de tempestade, você tem que segurar o barco. Vai parar para planejar a vida? Agora, o que nós estamos falando aqui não é em reforma trabalhista, eu acho que não tem que mexer agora, não é hora. Nós estamos no meio de uma crise, no meio de um furacão. E é um furacão grande, gente. É um furacão que está devastando o mundo inteiro. E está chegando só aqui. E está chegando com uma força muito grande. É hora de todo mundo se unir, empregado e empregador, para ver se mantém o máximo possível de emprego. Não adianta falar em dinheiro aqui. Nós estamos falando o seguinte, a demanda parou no mundo inteiro. Havia, como ele está dizendo, hora extra, por quê? Havia um excesso, essa é a bolha de consumo. Nem tudo é importado, nem tudo é exportado. Nós temos um mercado interno que agregou 20 milhões de pessoas. Mas o mercado interno também estava na bolha, entendam isso. Havia um excesso de crédito. Então, todo o mercado mundial estava numa bolha de consumo. Aqui, ó, nós temos já se fala no subprime brasileiro. O que é? Os carros vendidos com 60 vezes, houve uma venda muito grande no Brasil e esse vai ser o subprime com o desemprego. O que é o subprime? É você vendeu muito a crédito e começa a ver desemprego, as pessoas não vão poder pagar. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Isso já havia quem previsse há 6 meses atrás. Exatamente. Poderia Então, o que acontecer acontece? Nós tivemos uma bolha de consumo. De capital e de consumo. Não é capital, é consumo. O capital gerou consumo, gerou produção. Por isso tem essas horas de trabalhada. De repente, isso explodiu. Pá! Explodiu por quê? Porque começaram os bancos a não aguentar, começou as demissões e as pessoas demitidas não podiam pagar as dívidas. O que pode ocorrer aqui também é um subprime igual.
com todos os empréstimos que estão na rua, e são muitos. Então, há um excesso de consumo no mundo, isso nós temos que esquecer o resto. Nós temos que pensar o seguinte, qual é o problema? Há um excesso de consumo no mundo e há uma demanda que diminuiu, porque a bolha estourou. Então, diminuiu no mundo inteiro. Vai haver menos consumo. Tem menos crédito no mundo. Os bancos estão aversos a risco, por quê? Porque tomaram uma inadimplência imensa, papéis viraram podres, não é que eram podres, viraram podres de repente, porque o sujeito perdeu o emprego. Hoje não é mais crédito, Lazier. Olha, a Serasa é bom, não. Hoje o crédito é o seguinte, será que essa empresa vai estar funcionando daqui a 6 meses? Alguém emprestaria dinheiro hoje à empresa que trabalha para o mercado automotivo? Não. Sabe que ele não tem pedido? Ele não vai produzir agora. Eles não estão pedindo nada, estão cancelando até o que estava pronto e não estão pagando, só a partir de março. Eu sei porque eu tenho com casos na mão, empresas penduradas no pincel completamente com estoque, chamado estoque indesejado, que ia entregar e não entregou. Na Os exportação. pedidos, não, dentro do Brasil. Dentro do Brasil já começa a ter um negócio chamado falta de alguns modelos de automóveis. Não, eles não estão falando de exceções. Vamos falar da regra geral. A regra geral é o seguinte, a indústria automotiva parou de produzir, tá? Estão retomando alguma coisa, com um carrinho Prisma, uma coisa assim, aos pouquinhos. Parou, estava com estoque, não tinha mais venda. Então eles estão parados. Por que acha que a Peugeot parou 5 meses? Parou 5 meses porque ela não tem venda. Ela tem estoque sobrando e estão queimando mercadoria. As TV tela plana, Lazier, foram queimadas os preços com quase 80% a menos. Estão sendo queimadas no mercado. Quem quiser comprar TV tela plana é a hora. Está com metade do preço. Por quê? Isso não é porque vem aí as TV digitais? Não, é porque são calhadas e sabe que não vai ter dinheiro para comprar. É exatamente pela mudança tecnológica. Não é pela mudança É a mudança tecnológica que vem aí olha também. aqui, Não. o setor, só tem um Mudança vem na setor caixinha que do- está aquecido nesse momento, que é o setor de tecido, por uma única razão. Com o aumento do dólar, a China estava matando o Brasil com o tecido importado. Aí eles parou, começou a ficar competitivo e mandar tecido para o exterior. É o único setor que está aquecido porque o dólar subiu e trancou a entrada de tecido na China. Até alimento, você vê, o segundo setor que mais demitiu foi bebidas e alimento. Até alimento parou. Você tem ideia, a Rússia cancelou todos os contratos de suíno no Brasil, os frigoríficos estão todos em liquidação judicial. Liquidação judicial. Com os empregados na porta para a empresa preparada. Quer dizer, nós temos situações extremamente drásticas e que vai aumentar. O que é que nós temos que fazer agora? Vai haver um ajuste, não tem jeito. O mercado vai diminuir. Vão haver demissões, não tem jeito. É doloroso, eu não gosto de dizer isso, mas assim, o mercado vai diminuir e vai demorar para crescer de novo. Então vão haver demissões, que aí o governo tem a obrigação de criar uma série de empregos, construção civil, outros mais para repor essas pessoas. Por que o governo? Porque o governo tem o dinheiro do povo na mão dele. Porque eles pediram ajuda do governo? Não, o governo é o dinheiro do povo. Metade do que o senhor come, metade da sua roupa, metade do que o senhor usa é imposto. É lhe tomado pelo governo. Só quem tem gordura nesse país hoje é o governo. Eu escrevi um artigo em outubro dizendo que o governo tem que buscar as reservas que estão lá fora, que são grandes, nossas, e buscar gordura e trazer e jogar no mercado rapidamente para a crise não causar tanto estrago como vai causar. E não foi feito isso até agora. O que acontece? Se vai haver a demissão. Agora, se nós flexibilizarmos o salário, as jornadas de salário, menos gente vai ser demitida. Ou seja, eu fiz planejamentos com empresas de outubro para cá. Bom, nós temos 3 mil empregados, a produção caiu 50%. Vão mandar 1.500 embora? Não. Se manda 300 no máximo, o pessoal menos, e o restante vão mexer. Nós já estamos usando 4 dias de produção em muitas empresas. Eu vou fazer um intervalo. Antes de fazer o intervalo, uma perguntinha aí. Ontem nós fizemos aqui um debate só com economistas para examinar o discurso do novo presidente americano no que tange a crise econômico-financeira. E fizemos uma pergunta aos telespectadores, uma interativa. Se achavam que ele pode começar a resolver em 6 meses, ou vai começar a resolver em 1 ano, ou em 2 anos, ou não vai resolver. E a maioria dos telespectadores opinaram que resolverá em 2 anos. Ora, com aquela concentração de gente, com aquele silêncio mundial para acompanhar a posse do Obama, a gente percebe que há uma esperança de que esse homem vai... Então, na sua opinião, como um estudioso da matéria, não está lá onde foi o epicentro de toda essa crise? Não virá de lá a solução a curto ou médio prazo? A pergunta é muito particular. Na minha opinião, lá foi o epicentro
e o causador de toda a crise. Claro. A minha opinião é que nos Estados Unidos se criou essa bolha. E se criou em 5 anos. Por quê? Porque era o dono do cassino. Não tinham regulamentação nenhuma? Tinham regulamentação. Se você fizesse eu digo o seguinte, só quem podia fazer isso era os Estados Unidos, ele fez. Ele blefou na banca. É uma banca em que todo mundo bancava e só quem é o dono do cassino era ele, quem carimbava era ele. E ele blefou na banca. Ele fez os pacotes e jogou lá e carimbou com todos os grandes regulatórios que ele tem e botou como coisa muito boa no mercado e todo mundo adquiriu. Por isso que o mercado foi contaminado no mundo inteiro. Virou um grande cassino, todo mundo jogando, os valores das ações, empresas como as Aerons e outras mais, com balanços falsos, ou seja, isso não se faz em 5 anos. Sem que haja fraudulento, na verdade, né? E hipotecas no valor de 700 milhões de dólares. Empresa que julgava Isso os levou países. 5 anos para ser montado. E não se faz isso em 5 anos sem que haja conivência de muitos órgãos reguladores, de muita gente, inclusive do governo. Então, tudo isso foi gerado lá. E foi gerado em um longo prazo. E, obviamente, esse dinheiro, aí vem a pergunta do senhor Lula, onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro, Lazier? Foram construídas milhares de casas nos Estados Unidos, no mercado americano. Foi dado emprego, mão de obra, tudo mais. O dinheiro ficou no mercado americano e o papel podre ficou no mercado de todo mundo. Nós ficamos com o cheque sem fundo e a moeda boa ficou nos Estados Unidos. Sim, o Banco da Islândia, só o Banco da Islândia perderam 3 bilhões de dólares Porque, no por exemplo, especulativo. o que foi a hipoteca podre? As hipotecas podres foi simples. Se construiu milhares de casas. O dinheiro se fez fundos, ou seja, pega-se um monte de hipoteca, bota num pacote, faz um fundo, o Federal Reserve carimba, o Corpo carimba, os donos do Sem mundo investigar se o cria um tomador equity tinha fund condição ou e não tinha. investigaram, porque se você botar um fundo brasileiro lá, eles carimbam e botam nota 0, ninguém bota 1 centavo. Então, investigado foi. E são Feito esses os pacotes, mesmos que Funder faziam Group, as segurança e análises tal, nas e foi empresas colocado do no mundo mercado. E o mundo inteiro pegou e jogou dinheiro aqui dentro. Exemplo. Esse Sadia dinheiro foi daqui, pego e foi construído casas. Quanto a Sadia fez? de investimento Obviamente, lá, os americanos agora não podem pagar a casa, mas a casa está lá construída e eles Seu não vão capital tirar tá de lá. lá. O capital foi para lá, capital virou real tá casa. lá. O mercado interno americano cresceu. Mas, Lacerda, só pra Entendam poder isso, ser o dinheiro exemplo. está onde? Está lá. Lacerda. O mercado deles cresceu, o nosso rodou, não cresceu. Isso lá não tem conserto a médio prazo? Tem, o dinheiro está lá. Sim, Eles vão, mas o eles que vão lhe parece? consertar o deles e ainda vão emprestar dinheiro para gente. Acha Ainda que vão ser bonzinhos. Em quanto tempo Não vão ficar devendo para ele pro resto da vida. Porque se os Estados Unidos começarem a recuperar a economia deles, isso rebate favoravelmente Mas vai aqui. recuperar rápido. Acha? Ele tem dinheiro. O dinheiro ficou lá. Ainda vai, eu acho que ele tem razão, mas o banco também segue a linha do governo. O governo mantém a Selic. Você vê, hoje o juro no mundo Foi a maior redução nos está últimos em 5 anos. 2%. Nos Estados Unidos, 0,25%. No Japão, 0% o juro. No Brasil, 13,75%. Nós devíamos estar em 8%. Inglaterra Para zerou também. reter capital especulativo até ou não aqui e para mostrar, inclusive, aquilo que nós falamos, confiança. Mostrar que o Brasil está confiando. Nós já devíamos ter reduzido carga fiscal. Todos os países deram choque drástico, imediatamente chegou a crise, em redução de juros, redução de carga fiscal, e injeção na veia. Injeção na veia, que eu chamo de injeção diretamente em cima do povo de dinheiro. O governo brasileiro colocou 30 bilhões na mão dos bancos e diz, olha, estou te emprestando. O problema é seu. O banco é um algo técnico. O que ele diz? Olha, 30 bilhões. Se eu emprestar como está o mercado, com a empresa sem comprar, sem produzir, eu não vou receber. O que ele fez? Comprou o título do governo de volta porque ele tinha que pagar juros para o governo. O dinheiro não veio para o mercado. O governo tinha que ter injetado na veia, como os outros fizeram, deu velho imposto de renda, jogar na Bolsa Família. A tabela do imposto de renda Nós foi temos que mexida colocar- esse ano para isso. Mas Mais não dinheiro no foi bolso do trabalhador. mexido só. Eu tinha que botar dinheiro no mercado. O mercado precisa de dinheiro, porque está faltando dinheiro no mercado. Então tem que jogar dinheiro para a população poder Reduzindo gastar. compulsório, E se a população puder gastar, nós começamos a fazer um ciclo virtuoso. Quem tem essa gordura? O governo. O governo tinha tomado medidas anticrise há muito tempo. Está dizendo que vai tomar. Mas no futuro estaremos todos mortos, diz o economista. No futuro estaremos todos mortos. Nós temos que precisar de medidas agora e não no futuro. Por quê? É verdade que, na verdade, a crise é uma questão de confiança. Havia um excesso de confiança. Por que o mundo cresceu tanto?
Eu vou agora, como ele parafernou alguém, vou parafernar o Franklin Roosevelt, que em cima de um prédio mais alto de Nova York, recebeu, Franklin Roosevelt não, o Kennedy, acho que sim, em cima lá, recebeu o Gandhi, e Gandhi viu aquele coisa maravilhosa. Como é que eles conseguiram construir tudo isso? Ele disse, crédito e confiança. Ou seja, os homens unidos, em confiando um no outro, constroem coisas maravilhosas. O que é que nós estamos tendo no momento? Uma crise de confiança. Uma série de fraudadores montaram balanços falsos, montaram hipotecas com quem só tinha o CPF e não tinha capacidade de fazer. Houve uma série de jogos de manipulação no mercado que todo mundo estava apostando certinho. E com isso a confiança crescendo e o consumo, como ele disse, crescendo e todo mundo, havendo um crescimento no mundo muito grande. Houve um baque de confiança e todo mundo se encolheu, todo mundo teve prejuízo. O consumo parou porque todo mundo teve prejuízo, faltou dinheiro. A operação parou. Nós temos agora o quê? Uma sobra de consumo muito grande no mercado. E não tem quem compre. As empresas estão com estoque parado, sem ter com o que produzir e sem ter crédito para vender. Nós temos o que vamos discutir aqui hoje. Nós temos empregados ociosos. O que acontece? O que é melhor? Demitir ou reduzir a jornada e o salário, mas manter essa gente dentro da empresa? Reduz a jornada. Não é da reforma trabalhista. Reduz a jornada, mas não reduz o salário. Faz banco de hora negativo agora. Não é da reforma trabalhista, nem de cada caso ir falar com o sindicato, mostrar balanço. Isso não existe no mercado desse tamanho. Nós precisamos agora de flexibilização de jornada para que menos gente seja desempregada. Vai haver algum desemprego? Vai. Mas o mínimo possível para quê? Para quando o mercado voltar a retomar, e vai retomar, essas pessoas estão trabalhando. Estão ganhando menos, mas estão. Luiz Carlos Barbosa. Bom, vamos para as conclusões, começando agora pelo advogado Nelson Lacerda, de um importante escritório de advocacia que dá assistência jurídica a grandes empresas, não só de Porto Alegre, como também de São Paulo, e que aqui representa, então, esse empresariado maior. E suas conclusões? Nós discutimos muitas coisas importantes. Há uma crise, sim, de confiança. Essa crise foi gerada porque o mercado foi muito confiante nos últimos anos. Isso foi bom, alavancou o consumo. Criou-se, muita gente saiu da base da pirâmide, cresceu, já se discutia, inclusive, que quem vai ficar rico nos próximos séculos, quem conseguir produtos para a base da pirâmide. Por quê? Tirar as pessoas da pobreza e subir. E houve, de repente, uma quebra desse ciclo de consumo que vinha muito rápido e tirando as pessoas da pobreza, inclusive. Essa quebra é uma bolha. É a chamada bolha. Isso quebra o quê? Quebra a produção. As empresas, de repente, bruscamente, têm a sua produção bloqueada num grande pedaço. Qual é o dilema do empresário que nós, advogados, sentimos e somos chamados? O que nós vamos fazer? A empresa tem, de repente, 2.000 funcionários e tem os pedidos de 50% a 60% cancelados imediatamente. Ela tem ociosidade de produção de 50%. Ou seja, 1.000 funcionários não têm o que fazer. O que se fazer com isso? Tem algumas que estão dando férias antecipadas. Foi dado, e eu inclusive avisei em artigos que tinha que tomar providência, o governo tinha que ajudar, porque as empresas estavam dando férias em dezembro e dando horas extras para agora ver o que ia acontecer em janeiro. E agora seria um grande momento. Então, o que nós temos agora? Nós temos uma empresa que tinha 2.000 funcionários e vamos pensar nisso em 200 também. E ela agora tem produção só para 50. Ela não tem dinheiro para bancar esses 1.000 funcionários por 6, 7 meses. E o que vai fazer? O que nós temos que fazer agora? Eu acho que o ministro, Lupe, em vez de estar dizendo que não pode demitir, ele devia, sabe o quê? Correr com a lei para o Congresso, permitindo a flexibilização sem nenhum tipo de burocracia, porque nós já estamos planejando com muitas empresas o quê? Em vez de demitir 1.000 funcionários, vamos flexibilizar o horário de todo mundo e não limite os funcionários. Então temos empresas hoje já trabalhando com 4 dias, com 3 dias, ou seja, reduz-se os dias trabalhados e não se demite as pessoas. Ganha-se menos, mas mantém-se os empregos, que é importantíssimo. Esse é o seu parecer para as suas empresas constituintes? Tenho feito isso e nós temos conseguido garantir a grande maioria dos empregos. Por quê? Gente, ninguém vai manter 200, 50, 100, depende do tamanho. Cada tamanho de empresa é o mesmo tipo de custo de empregado sem ter produção parado. Conversas Cruzadas.